Amém, querido? Você pode abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Que bom estar aqui com você, que bom ter essa oportunidade para nós compartilharmos um pouco da palavra de Jesus. Lucas no capítulo 7, verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Logo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Verso 12. Ao se aproximar da porta da cidade, viu que alguém que havia morrido era carregado para fora da cidade. O filho único de uma viúva. Uma considerável multidão estava com ela. Versículo 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Versículo 14. Então aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu ordeno a você que se levante. Verso 15. O jovem sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Verso 16. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam. Deus interveio em favor do seu povo. Verso 17, para encerrar. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas, ou regiões circunvizinhanças. Amém? Você pode glorificar a Deus por a palavra dele? Essa é a palavra de Jesus. Nós vimos aqui uma palavra que narra um milagre, narra um fato e algo que nós vamos caminhar aqui nessa noite. Mas antes disso eu quero aqui liberar algo. Eu recebi 2 orações nessa semana de um diagnóstico muito difícil acerca de uma criança de 1 ano, que é o Luca. Ele deve estar aqui, os pais dele estão nos assistindo, o Gustavo. E eu quero declarar mais uma vez sobre o Luca. O Luca, ele foi diagnosticado com leucemia, mas nós já cremos no milagre, amém? Porque o Deus que ressuscita o morto é o Deus que cura leucemia, é o Deus que cura joelho, é o Deus que cura em todas as esferas, aleluia. E nós oramos por um Luca ano passado, lá em Las Vegas, e o Luca está em casa, e o Luca esteve alta, e o Luca não tem mais células cancerígenas. Então, se o Luca foi curado lá em Los Angeles, então o Luca que está em São Paulo, eu creio que Deus também vai visitar e vai curar. Então, quero declarar a Gustavo e Natália que Deus possa visitar vocês aí no hospital, que o Senhor possa curar o Lucas. Nós já cremos no milagre, como igreja, nós declaramos cura sobre o Luca, que toda célula cancerígena agora seja neutralizado em nome de Jesus. Oramos também como igreja sobre a vida da Júlia. Júlia foi diagnosticada, ela está grávida com tromboembolismo pulmonar. Júlia, que a palavra do Senhor chegue no seu coração, na certeza de que tem uma igreja que ora. E nós cremos num Deus que faz milagre. E que o Senhor possa tocar no seu corpo. Você vai ter o seu filho, a sua filha. Ela vai nascer normal. Você vai ter saúde. E tudo vai fluir para a glória do nome de Jesus. Fique em paz. Deus é contigo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Não podia deixar de orar por eles. Irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é expandindo a influência do reino através do ministério profético. Expandindo sob a influência do reino através do ministério profético. Nós temos caminhado aqui na igreja ao longo de 2 anos com o ministério profético. E o ministério começou recente, ele é recente, começou há 2 anos, mas ele tem ganhado força e Deus tem feito coisas sobrenaturais. E quando eu peguei esse tema e comecei a analisar, eu entendi que nós estamos num ano de expansão. Um ano em que Deus nos direcionou a expandir para todas as direções, para todos os lados. Essa expansão ela acontece sob a influência do reino de Deus. Não há como expandir se não for pela influência do reino. Se expandirmos sem influência do reino, estaremos expandindo de uma forma inadequada. Precisamos expandir na óptica do reino de Deus. E o reino de Deus, ele é, vamos dizer assim, ele é atraído por pessoas. Ele é atraído pelo ministério profético. O profético, a intercessão e tantos outros ministérios têm o papel de atrair o reino, para que através do reino você possa expandir sobre a sua vida.
E precisamos entender, ficar muito claro que Deus é um Deus que quer e deseja que nós viemos expandir em todas as direções. E eu declaro que você vai expandir na área física, na área espiritual e na área emocional. Eu declaro que contra a sua empresa não vai falir, você vai multiplicar a sua empresa. Eu declaro que novas empresas vão abrir. Eu declaro que contratos serão assinados. Eu declaro que a sua fome pela palavra, ela vai aumentar. Eu declaro que você vai expandir em todas as direções, em todos os sentidos. Você não vai expandir apenas no financeiro, mas você vai expandir emocionalmente. Você vai estar fortalecido na emoção. Eu declaro que as suas emoções, elas vão estar fortalecidas no Senhor. Eu declaro que a sua vida e dedicação com Deus, ela vai ser multiplicada e ampliada de tal maneira que você não vai se reconhecer. Você vai começar a ler a Bíblia, você vai começar a orar e você vai falar: uau, o que está acontecendo comigo? É que você foi ativado de uma forma sobrenatural para poder ler e para poder viver da palavra de Deus. Então que o Senhor, o Deus da expansão, faça você expandir, essa igreja expandir na mesma proporção daquilo que Ele tem para cada um de nós. Aleluia! E um dos objetivos, ou melhor, o principal objetivo como ministério, é nós estabelecermos e desenvolvermos uma comunidade profética. E uma comunidade profética, ela é um povo que acredita que todos podem viver o sobrenatural. A comunidade profética, ela é um povo, uma comunidade profética é um povo que acredita que todos podem viver no sobrenatural. Todos podem viver no sobrenatural. O sobrenatural não é para os escolhidos. O sobrenatural não é para alguns. O sobrenatural não é para aqueles que Deus escolheu para tal coisa. O sobrenatural é para todos aqueles que se consideram filhos e filhas do Senhor. Então eu creio que nós estamos caminhando e transicionando cada vez mais para ter na Igreja Batista Luz, na cidade de Nova Iguaçu, uma comunidade profética, com a visão do reino, com a visão do que Deus tem para cada um de nós. Em outras palavras, uma comunidade profética é simplesmente viver a realidade do céu aqui na terra. Jesus disse para nós, lá em Mateus 6,10, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. Se Jesus disse que o reino dele, que venha o teu reino, que a vontade dele precisa ser feita aqui na terra como no céu, ele está dizendo para nós, há a possibilidade de nós como filhos, atrairmos o céu para a terra. E quando nós oramos, quando clamamos, quando declaramos, o reino de Deus, ele desce e se une à terra, transformando todo o ambiente em um ambiente totalmente sobrenatural. Isso é possível também, porque a palavra de Deus diz em Romanos 8,19, que isso é função nossa, de filhos e filhas de Deus. E isso é possível sim, porque a palavra diz, a criação aguarda com grande expectativa a manifestação de quem? E quem são os filhos? Sou eu e você. Então é a função dos filhos, não é a função de Deus, porque Deus já disse que o reino dele está pronto, ele desce quando os filhos se manifestam. Há uma expectativa do mundo, há uma expectativa lá fora da criação. Então quando eu e você nos posicionamos, o reino de Deus, ele começa a inundar a terra, e tudo aquilo se transforma de forma sobrenatural, e os milagres começam a acontecer, e algo sobrenatural acontece conosco. Existe uma promessa de Deus para nós, que está lá no livro de Joel 2,28. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Há uma promessa de Deus. Deus prometeu que sobre nós, ele ungiria cada um de nós, para que nós profetizássemos. E lá no ministério profético, a gente tem aprendido e caminhado nessa perspectiva sobre profetizar, sobre o que é profetizar. Porque a profecia deve ser uma realidade para a vida, e não apenas para uma habilidade ministerial. A profecia, ela não é apenas para uma habilidade ministerial, mas a profecia é para toda a sua vida.
O que está dizendo? Está dizendo que quando você estiver na escola, você pode profetizar, na igreja, no trabalho, em todos os ambientes que você tiver, você é profético, você precisa ser alguém que atrai o reino de Deus, e você libera uma palavra para a pessoa, mudando o destino dela, porque é uma promessa em Joel. Deus disse, a palavra de Deus diz, que Ele derramaria sobre nós, e nós poderíamos profetizar, nós teríamos sonhos. Eu declaro sobre a tua vida que você vai começar a ter muitos sonhos, que você vai sonhar como nunca antes. E existe entre nós pessoas que outrora sonhavam e que hoje dizem, eu não sonho mais. Eu declaro que você vai ter muitos sonhos, encontros com o Senhor, sonhos como de José, que vão mudar o destino de nações. Você vai ter sonhos, e esses sonhos vão mudar o destino de pessoas, porque Deus tem nos chamado e nos convidado para viver em uma cultura profética sobrenatural, onde pessoas entram e saem curadas dessa igreja, onde nós não vamos precisar nem orar muito, e as pessoas já vão ser curadas. Esse é o ambiente que Deus quer de cada um de nós. É uma cultura profética, é uma comunidade profética, onde você entra aqui e você sai completamente diferente. É o que nós cremos, porque o profético é o discernimento da voz, o discernimento do coração e mente de Deus em qualquer assunto e em qualquer momento. E em março nós vamos abrir aqui e dar uma oportunidade para a igreja sobre a Escola do Alto, uma escola que a primeira turma a gente teve ano passado, se formou, 48 pessoas se formaram, em aprender um pouco mais do sobrenatural, dos dons, de tudo aquilo que Deus tem para nós, para você poder ouvir a voz de Deus, entender que Deus fala conosco a todo instante, seja através dos sonhos, seja através da palavra, seja através de um profeta, do pastor, seja através de uma arte como essa, seja através de um cartão profético. Deus está falando a todo tempo, mas nós precisamos recalibrar a nossa frequência com a frequência do céu. E na escola você vai aprender isso. Em março nós vamos estar aqui lançando para que você possa fazer essa escola durante 4 meses, entrar nessa jornada conosco, para você entender a visão profética, para que cada vez mais nós caminhamos com essa cultura e com essa comunidade profética do reino de Deus. Então o profético, ele traz o discernimento da voz, do coração, da mente, em qualquer assunto, em qualquer momento. O encontro com Jesus Cristo como Senhor e Salvador abre seus olhos para perceber definitivamente que você é um ser espiritual, tendo uma experiência humana. Você não é simplesmente um ser espiritual tendo algumas experiências humanas. Você é um ser espiritual tendo uma experiência humana. Ou seja, você não é daqui, você é do céu. E quando você entende isso, essa chave vira na sua mente, você começa a compreender que trazer o céu para a terra passa a ser algo muito fácil, algo muito tranquilo, porque você compreende que você não é daqui, você é do céu. Então se você é do céu, se você é da eternidade, você só está de passagem aqui. E se você está de passagem aqui, você está vivendo alguns momentos aqui. Então você não é um ser humano apenas vivendo algumas experiências espirituais. Você é um ser espiritual, vivendo algumas experiências humanas. Desenvolver isso te levará para novos níveis de frutificação e um destino poderoso. E precisamos desenvolver isso em nós. E hoje eu quero compartilhar com vocês 7 princípios proféticos, princípios que vão te ensinar, que vão nos caminhar, nos balizar para viver tudo aquilo que Deus tem para nós. 7 princípios sobre expandir a influência do ministério profético. Quando você expande a influência do profético na vida diária, você deixa as marcas do céu por onde você passa. Você já conseguiu refletir sobre isso? Você deixar a marca por onde você passa? Isso significa legado. Mas não são aquelas marcas da areia da praia. Não tem quando você vai na praia que você caminha e fica aquelas pisadas? Aquela marca ali, a uma hora a onda vem e leva. Mas essa não é a marca de Deus. Essa não é a marca do reino que Deus tem para você. A marca que Deus quer para você é a marca do reino, que deixa um legado eterno na sua vida e na vida das pessoas que estão à sua volta. Essa é a marca que Deus quer para você e quer para nós. Marcas do céu por onde você passa. E lá no versículo 12 do Evangelho de Lucas, que nós lemos, ativa do reino, o hoje nunca será só o hoje.
No reino, viver não é sobreviver, e sim uma aventura sem fim. O que você está dizendo, irmão? É que na perspectiva do homem, na perspectiva humana, é o fim. Acabou, morreu, não tem mais jeito, não há saída, não há solução. O diagnóstico está contrário. Na perspectiva do homem, acabou, morreu, não tem mais o que fazer. Mas na perspectiva de Deus, a morte encontra com a vida. E quando a morte da filha de Naim encontra com a vida que é Jesus, a resposta, o resultado só pode ser um. Qual é a resposta? A vida sempre prevalece. Então, diante de um diagnóstico contrário, diante de um diagnóstico que não tem mais jeito, a vida que é Jesus diz: eu sou a saída, eu sou a solução. Não acabou. Quando você expande a influência do profético na vida diária, você também caminha movido pelo amor. Quando a gente olha a história dessa mulher que perdeu seu único filho, mulher viúva, uma mulher que carregava tristeza, e quando ela encontra com a vida, quando ela encontra com o Senhor, quando ela encontra com Jesus, a única coisa que restou para ela olhar no olhar de Jesus e ela desfrutar do amor, porque o amor, ela é o combustível do profético. Não há como caminhar numa comunidade profética se o amor não for o principal do motivo de nós caminharmos. Quando a gente ora por alguém, quando a gente ministra sobre alguém que precisa ser curado por algo, nós olhamos para ela e olhamos e precisamos olhar com o olhar de amor e o olhar de compaixão. E a Bíblia vai dizer que essa mulher então, ela passa, Jesus olha para ela, e ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. E ele compadeceu dela é algo que eu estava buscando na etimologia da palavra, no grego, quando foi escrito, é um olhar diferente, é uma compaixão diferente. Nesse texto, quando escrito no grego, no original, ele traz uma compreensão mais profunda do que é a compaixão nesse sentido aqui. A palavra grego, ela significa intestino, para mostrar que a compaixão de Jesus nesse texto era algo profundo, era algo que ia lá dentro, ao ponto de Jesus olhar para ela e o amor falar mais alto, e ele dizer para ela: não chora, eu estou aqui, eu sou contigo. E o olhar de Jesus, ele muda a história de qualquer um. Quando ele olha para a gente, quando ele visita a gente, a nossa história, ela nunca mais ela é a mesma. E Jesus, ele encontrou com essa mulher, olhou para ela e declarou o amor dele por ela. Por trás de uma dor daquela mulher, a dor de perder um filho, havia uma dor invisível. Quando Jesus olha para ela, e quando todos olhavam, a multidão, era a dor de perder um filho. Mas não era apenas a dor de perder um filho, era a dor de perder um filho único e viúva, porque ela não tinha mais ninguém. E naquela época ela precisaria de alguém para cuidar dela. E o viúvo e sem filho, o que restaria para ela? Apenas a exclusão. Então havia uma dor no coração dela invisível. E na nossa vida às vezes é assim. Existe uma dor que todo mundo vê, mas existe uma dor talvez que esteja escondida aí, só você sabe. Mas eu quero te dizer que Jesus, ele sabe. Jesus, ele conhece. E talvez essa dor esteja aí alojada durante um tempo, e Jesus está dizendo: não chora, eu estou aqui, eu posso mudar a sua história, eu posso mudar as circunstâncias da sua vida. Na perspectiva profética, não enxergamos com os olhos humanos, mas com os olhos do coração. É necessário pedirmos a Deus que os nossos olhos do coração sejam iluminados. Efésios capítulo 1, versos 18. Oro também, o apóstolo Paulo escreve: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Que possamos, com os olhos na perspectiva profética, olhar para alguém e nunca olhar de uma forma a julgar, ou nunca olhar de uma forma que a gente acha que tem que ser. Eu sempre falo lá no profético, quando a gente vai olhar por alguém, alguém vem até nós, a gente olha para a pessoa e às vezes ela está até com o braço, sei lá, engessado, e aí a gente é levado, pode ser levado, se você não estiver ali muito ligado com o Espírito Santo, você pode ser levado a orar por aquela pessoa por causa do braço. Mas na verdade o Senhor não quer orar pelo braço. O que Ele às vezes quer é orar por algo que está, uma dor que está interna. Então a gente sempre precisa olhar na perspectiva profética, com amor, com olhar de amor, porque com o olhar de amor a gente consegue enxergar o que os olhos humanos não enxergam, só apenas com os olhos espirituais. Repita comigo assim, ó: Senhor, ilumina os olhos do meu coração,
para que eu possa compreender quem eu sou em ti. Amém? Assim como o apóstolo Paulo nos ensinou, nós precisamos pedir diariamente ao Senhor, para que Ele abra os nossos olhos, os olhos do nosso coração, para que a gente possa enxergar o que de fato está atrás da pessoa que a gente está ali diante dela orando, abraçando, ou na fila do banco, ou qualquer lugar que você estiver. Quando você expande na influência do profético na vida diária, você tem palavras de encorajamento. Lucas 7, versículo 13. E disse, não chores. Encorajar, segundo o dicionário Priberan, diz dar coragem, alentar e incentivar. Em 1 Coríntios 14, 3 diz, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Nós somos chamados para extrair o quê? O ouro, cadê o pessoal do profético? Para extrair o ouro das pessoas. O que isso significa? Que nós não somos julgadores, nós não somos juízes, nós não estamos na condição de julgar ou liberar palavras de julgamento, de juízo, porque isso foi feito no Velho Testamento. Nós não somos profetas do Velho Testamento, somos profetas do Novo. E o profeta do Novo Testamento não traz juízo, traz o quê? Palavras que encorajam, palavras que edificam, palavras que curam, que saram, que transformam. Então a palavra de Deus para a sua vida é, vai dar certo, Deus é contigo, Deus é bom. Se não deu certo até agora, tenha paciência, não perca a sua fé, porque Deus vai transformar tudo aquilo que estava ruim, Ele vai transformar em coisas melhores. Deus tem um futuro brilhante para você. Essa doença não vai te paralisar, essa doença não vai te matar, esse seu filho que saiu, ele vai voltar. São palavras que te encorajam, porque nós somos chamados com a perspectiva do céu, a perspectiva profética, para encorajar, dar encorajamento, como Jesus fez. Jesus olhou para aquela mulher, e Ele poderia falar muitas palavras, mas Ele falou, não chore. E a palavra de Jesus para mim e para você é, não chores, eu estou aqui, eu estou contigo, eu estou do seu lado, eu sou o seu Deus, eu sou o Deus que não mudou. Na perspectiva do céu, nós vamos sempre extrair o melhor que está dentro de você. E por mais que você esteja aqui ou em casa e acha que não tem nada de bom dentro de você, eu, como profeta do Senhor, te digo, há algo precioso dentro de você, há algo de Deus para ser extraído dentro da sua vida. Talvez o mundo tenha dito, as pessoas tenham dito, você acabou, você não tem, não serve para nada, você só tem coisas ruins, você teve um passado ruim, você foi uma pessoa ruim, mas eu digo para você que há esperança para a sua vida, há coisa boa dentro de você, há ouro dentro de você, e o nosso papel como profeta é extrair o ouro que há dentro do seu coração. Há ouro dentro de você, há ouro dentro de você, e nós vamos extrair isso, extrair o melhor que tem dentro de você, porque se Jesus não libera as palavras proféticas que matam, quem somos nós para liberar palavras que matam? As nossas palavras são palavras que dão vida, palavras que trazem resultados, palavras que encorajam, palavras que edificam, não palavras que ferem e que matam. Essa é a comunidade e a cultura profética que nós estamos caminhando. Quando você expande a influência do profético na vida diária, você anda como agente de milagres. Você é um agente de milagres? Você é um agente de milagres. Irmão, mas eu nunca orei por ninguém, eu nunca vi um milagre na minha frente. Você vai ver hoje aqui. Você vai ver, você vai começar a ver na fila do banco, na fila do mercado, nos ambientes em que você estiver. Deus vai te encorajar e vai te ativar hoje para você começar a orar pelas pessoas. Irmão, mas será que não é só para alguns que Deus chamou? Será que não é só alguns escolhidos? Não, Deus não tem os escolhidos. Deus capacitou e liberou. Todos podem profetizar, todos são chamados a liberar o reino de Deus. Então, numa cultura profética, numa comunidade profética, todos vão profetizar, para que o reino de Deus avance, para que as pessoas sejam curadas e transformadas. Então, quando você estiver na fila do banco, você vai liberar palavras, você vai liberar destinos, você vai orar por pessoas e pessoas serão conectadas com Deus, porque há uma promessa de Deus para nós e nós só precisamos tomar posse dela. Amém? Aleluia! Aleluia! Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se, levante-se, levante-se.
Bill Johnson disse para nós devemos ao mundo um encontro com Deus. Você sabia que você tem algo sobre você que pode fazer com que essa palavra se cumpra? Nós devemos ao mundo um encontro com Deus, é responsabilidade nossa, para que outras pessoas conheçam Jesus. E se você está aqui que ainda não conhece Jesus, é porque alguém se posicionou para que você pudesse adentrar essa igreja, hoje ouvir a palavra, essa palavra te encorajar, e você sair daqui encorajado, curado, sarado, liberto e salvo, em nome de Jesus, porque alguém crê nisso, porque alguém ora por isso. Jesus tocou naquele caixão e liberou imediatamente: levante-se. E aquele menino se levantou, aquele jovem despertou. Em Marcos 16, no versículo 17, Jesus disse que estes sinais acompanharão os que creem. Há uma palavra de Deus para nós, igreja. Deus falou, Jesus disse, esses sinais acompanharão os que creem. É por isso que a gente vê milagre nessa igreja, é por isso que a gente vê pessoas sendo curadas, transformadas, pessoas sendo totalmente transformadas em suas mentes, nos seus corações, no seu corpo físico, porque há uma promessa de Deus para nós, que os sinais acompanhariam todos aqueles que crescem, e que eles empunhariam as mãos, e os doentes seriam curados, e pessoas sendo totalmente libertas e curadas pela glória de Deus. E eu e você, nós somos chamados sob a ótica dessa palavra, porque Jesus nos disse, há uma palavra sobre nós, todos os que creem. Quantos que estão aqui creem na palavra do Senhor? Então deixa eu te dizer um negócio, o sinal vai te acompanhar em todas as esferas. Enquanto você expande, os sinais te acompanham. Enquanto você expande na empresa, o sinal está te acompanhando. Enquanto você expande na faculdade, os sinais estão te acompanhando. Não tenha medo de orar, ore sem medo, porque não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre nós, é sobre aquele que liberou a palavra. Porão as mãos e eles serão curados. Então você vai ser curado. Hoje pessoas serão curadas. Hoje pessoas que entraram enfermas aqui e que estão em casa doentes sairão curadas. Pessoas que entraram com muitas dores aqui sairão curadas. Pessoas que entraram com diagnóstico aqui, com resultado médico dizendo que esse caso não tem como reverter. Talvez para o médico é impossível, mas sairão daqui curadas. Pessoas entraram aqui, chegaram aqui com causas na justiça, sairão daqui com causas resolvidas. Eu creio pelo poder do Evangelho que a manifestação do Espírito, ele acompanha os que creem. E se a palavra de Deus diz, então é verdade. Se a palavra de Deus diz que aos que creem vai acontecer, então eu digo, vai acontecer. Pessoas serão curadas aqui, pessoas serão curadas em casa. Talvez em casa você esteja com um diagnóstico médico muito avançado, talvez câncer, mas Deus está dizendo a cura sobre a sua vida. Eu curo câncer, eu curo a dor de cabeça, enxaqueca, dor na lombar, no joelho, eu curo trombose. Deus é o Deus que cura. Deus não mudou, e a palavra dele diz, eu sou o mesmo. E se a palavra dele diz, então é verdade. E se é verdade, eu tomo posse em nome de Jesus. Você crê nisso, meu irmão? Você crê que Jesus hoje vai fazer muitos milagres aqui? Você crê nisso? Você crê nisso, meu irmão? Essa semana, eu tenho que contar isso. Um irmão ligou para mim, mandou mensagem e falou, irmão, ora por mim, eu estou internado. E tem algo na minha vida e estou preocupado. E eu falei, uau, vamos orar, vou fazer uma ligação para você, vou te ligar, vamos embora. E aí fiz uma chamada com ele, e de repente ele falou assim, cara, ontem um outro irmão que também caminha no profético, ele ligou para mim, ele liberou a cura sobre a minha vida, ele orou por mim, e cara, hoje eu acordei, o resultado dos exames foram totalmente, eu estou curado. Eu fui sarado, ele estava com os plaquetas lá em cima, e os médicos falaram, você vai ter que, aleluia, você vai ter que ficar aqui internado, aqui da igreja, você vai ter que ficar internado. Ele ficou, aí no outro dia o médico falou, cara, o que aconteceu? O que você tomou antes de vir para cá? E aí ele falou assim,
doutor, eu não tomei nada, a única coisa que aconteceu é que alguns irmãos da minha igreja oraram por mim, e aí o médico, não, mas é impossível a sua plaqueta estar nessa altura, e ela descer de um dia para o outro, de uma noite para outra, você tomou alguma coisa? Não, eu não tomei, eu fui orado pelos irmãos da igreja, e quando os irmãos lá da igreja oram, alguma coisa acontece, aquilo que era impossível, torna-se possível, aquilo que era improvável, torna-se provável, aquilo que os médicos não entendem, não é para entender, confundiu os médicos, e os médicos tiveram que fazer o quê? Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer aqui nesse momento? Eu só vou agradecer, que você já foi curado, não tem mais o que orar, vamos agradecer. Nós agradecemos, e ele falou, mas eu quero compartilhar, eu vivi uma experiência aqui. Eu falei, comecei a entender por que você está aí. E ele falou, cara, eu estou aqui com um acesso, e eu posso transitar nos corredores. E então eu fui dar uma volta, porque ficar deitado é muito ruim, e eu comecei a andar, e ele não caminha no profético. E ele começou a andar, e ele falou, cara, eu ouvi algo, uma voz, e essa voz falou assim, Eduardo. E eu falei, Eduardo? E eu fiquei, quem é Eduardo? Quem é Eduardo? E aquela voz falava, Eduardo, Eduardo. E eu falei, quem é Eduardo? E ele começou a andar no corredor, quando ele olhou assim na porta de um dos quartos, tinha um nome assim, Eduardo na porta. E aí Eduardo, ele percebeu que era um médico. E ele falou, Eduardo, médico, Senhor, o que o senhor está querendo dizer? Aí ele falou, eu não sei o que o senhor está querendo dizer, mas aí ele lembrou de algumas coisas que a gente ensinou aqui no profético. Ele falou, então eu vou fazer o seguinte, eu vou orar. Então ele orou pelo Eduardo, que é o médico, orou pelo paciente, que ele falou o nome, eu esqueci agora, que estava lá no quarto, e ele falou, William, eu vivi uma experiência, e eu creio que alguma coisa aconteceu. Eu falei, se você crê ou não, eu não sei, mas eu creio que tanto o Eduardo, como essa outra pessoa, ela foi alcançada e alguma coisa aconteceu nesse quarto. E ele falou, uau, cara. Eu falei, agora eu estou entendendo por que você está aí. Você não foi aí por causa do seu problema de saúde, você foi aí porque Deus está te transicionando a viver algo sobrenatural. O que eu percebo, irmãos, é que Deus está chamando um povo, Deus está chamando uma igreja, Deus está levantando uma geração para não viver mais naquele raso, mas para viver mais profundo, para caminhar mais pertinho do céu, para poder atrair o reino de Deus para a terra, para viver o sobrenatural, para poder olhar para a pessoa na fila ou em qualquer lugar e dizer, cara, eu recebi uma palavra, não sei se faz sentido para você, e a pessoa libera a palavra e a pessoa começa a chorar. Se você começar a conversar com o pessoal do profético, parece tudo um bando de doido, porque começam a viver umas experiências sobrenatural na fila, na rua, em todos os lugares, porque eu percebo que Deus está levantando uma geração, está levantando uma igreja, um povo, para trazer o reino dele para a terra, porque se Deus falou que o reino dele pode ser trazido para a terra, então eu e você temos o papel de trazer o reino para a terra, para que outras pessoas sejam transformadas, curadas para a glória de Deus. Aleluia! Quando você expande a influência do profético na vida diária, você troca atmosferas e transforma realidades. E no versículo 15 diz, ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus entregou a sua mãe. Trazer o céu para a terra não é uma opção para os discípulos. Deixa eu te dizer uma coisa, não existe opção para você trazer ou não trazer o céu. Agora o negócio ficou mais estreito. Não tem opção, está aqui, trazer o céu para a terra não é uma opção para os discípulos de Cristo, é uma oportunidade e responsabilidade. Você tem uma responsabilidade e você tem uma oportunidade. A responsabilidade como cristão e a oportunidade de ver pessoas sendo curadas, tocadas, transformadas através de você, e isso não tem preço, isso é algo maravilhoso. Eu fico imaginando os discípulos quando Jesus falou, ide, vai, e liberou os discípulos para pregar, e eles começaram a pregar, e milagres começaram a acontecer, e eles voltaram muito empolgados, dizendo, Jesus, nós oramos, os enfermos são curados, nós oramos e as pessoas endemoniadas são libertas, e eles muito eufóricos, empolgados. Jesus falou, vocês estão felizes porque vocês estão vendo tudo isso, mas se alegrem porque vocês têm o nome escrito no livro da vida. O que eu vejo é que Deus, Ele quer de nós tudo isso, que a gente volte e fala, Senhor, eu tenho vivido coisas extraordinárias, eu tenho visto coisas extraordinárias, para que você não apenas ouça de pessoas, mas para que você viva a realidade do céu na sua vida. A ambição não deveria ser qual nível de sucesso conquistarei, e sim, o quanto do céu atingirei minha geração.
Faça essa pergunta todos os dias: quanto do céu atingirei a minha geração? Quanto do céu eu sou capaz de trazer para que outras pessoas sejam conectadas a Jesus? Quanto eu posso orar? Quanto eu posso trazer o céu, clamar, pedir a Deus para que através do céu, através da minha vida, outras pessoas possam ter um encontro com Cristo, outras pessoas possam ter um encontro com Jesus? E deixa eu te dizer uma coisa que tem me impactado: Jesus, ele não está apenas atrás de curar e transformar pessoas que são cristãos, mas pessoas que não são crentes. Essa semana eu recebi também uma situação em que a pessoa foi totalmente curada e nem crente era, e através desse processo a pessoa ficou tão extasiada que ela foi e se converteu, ela quis Jesus. Então Jesus, ele quer alcançar crentes, não crentes, pecadores, esse é que Jesus quer. Então o nosso papel é trazer o céu, para que o céu possa atingir essas pessoas, para que isso vire um legado e a minha geração impacte outras pessoas, para a glória de Deus. E hoje muitas pessoas terão suas realidades transformadas aqui, eu creio nisso, eu creio. Quando você expande a influência do profético na vida diária, você se conecta ao coração das pessoas. Versículo 16: todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Lá em Atos 1:8, a palavra de Deus diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Há uma promessa de Deus para nós, para que através da visão, da perspectiva profética, nós nos conectemos aos corações das pessoas, como Jesus se conectou ao coração dessa mulher. Testemunha, como a Bíblia aqui diz, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, significa aquele que presencia algo. E eu fui dar uma pesquisada sobre essa palavra testemunha, e eu verifiquei que existem 7 tipos de testemunhas, e 2 específicas. E uma das testemunhas se chama testemunha referencial. E a testemunha referencial é aquela que ouve os acontecimentos por meio de outras pessoas. Mas Deus não tem nos chamado para ser testemunhas referenciais. Deus tem nos chamado para ser testemunhas oculares. O que muda? Muda tudo. Porque testemunha ocular não é aquela apenas que ouve os acontecimentos de alguém, mas é aquela que viu com os próprios olhos. Então o que a palavra de Deus está dizendo para nós é que mais receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém. Testemunhas ocular. Deus nos chama para poder contar as nossas próprias histórias, formar os nossos próprios passos e caminhos, para que através da minha vida pessoas sejam transformadas e eu possa contar porque eu vi, não porque eu ouvi falar, não porque eu ouvi testemunho de outro, mas porque eu vivi. Então Deus está te chamando para ser uma testemunha ocular, para que você veja com os seus próprios olhos. Aleluia! Quando você expande a influência do profético na vida diária, você compartilha o que Deus está fazendo. E esse é um grande segredo, é uma grande chave, é compartilhar. E é por isso que a gente conta aqui alguns testemunhos, porque a gente compartilha e precisa compartilhar. A palavra de Deus diz: essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhanças. Apocalipse 19:10 diz: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Nós precisamos compartilhar todo instante acerca do que Jesus tem feito. Em todos os momentos o que Jesus tem feito, porque é isso que Deus espera de nós, é compartilhar os testemunhos, é falar de Jesus, é falar dos acontecimentos, é falar dos milagres, é falar dos acontecimentos, e por isso que a gente conta, é por isso que a gente espalha, é por isso que a gente fala, para que o nome de Jesus seja engrandecido e glorificado. E é muito lindo a gente ver os testemunhos como acontece. E essa semana o Rodrigo, cadê o Rodrigo? Está aí, Rodrigo? Rodrigo está aqui. Rodrigo falou assim: cara, que coisa louca aconteceu comigo ontem. Rodrigo estava aqui, recebeu um pacote de um outro Rodrigo, com um endereço que não era nem aqui da igreja, era um endereço, acho que lá na Alvorada, pelo que eu li. Não tinha nada a ver a encomenda parar aqui. A encomenda caiu aqui. Caiu não, né? Jesus mandou. Aí a encomenda veio aqui e falou: Rodrigo, tem encomenda para você. O João, filho dele, falou: então, aí ele olhou e falou: cara, mas isso aqui não é para mim não, o endereço não tem nada a ver, não é nem meu nome, nem meu telefone. Vou fazer o seguinte, vou ligar para esse menino.
E aí ele foi e ligou para esse menino, aí o Espírito Santo falou, não é para você ligar, é para você já liberar uma palavra de cura sobre ele. E aí o Rodrigo pegou o telefone, mandou para ele e falou assim, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, eu sirvo a um Deus, que ele é um Deus do impossível. Eu não sei para que é esse remédio, eu não sei por que você comprou, mas eu quero declarar que você está curado e você não vai precisar mais dele. E desligou o telefone, meia hora se passou, o menino mandou mensagem para ele e falou, cara, eu não sei o que você fez, mas eu estou curado. Eu fui curado. E a gente não sabe nem do que o camarada tinha, não sabe nem o que ele tem, mas ele foi curado. Ele ligou e deu o retorno, porque uma palavra profética, ela foi liberada. Uma palavra pelo profeta foi liberado. E quando uma palavra dos filhos de Deus é liberada, ela não volta vazia, ela volta com resultado. Então, se a palavra de Deus está dizendo, você será curado, você será curado. Você vai ser ativado, você vai ser ativado. Você vai ser liberto, você vai ser liberto. A sua empresa vai expandir, você vai expandir. Se a palavra de Deus, se a palavra está dizendo é ano de expansão, você vai expandir, porque a palavra veio do coração de Deus para o coração do pastor, do profeta, e essa palavra foi liberada. Então, se a palavra expansão for liberada, você querendo ou não, você vai expandir, querendo ou não, você vai multiplicar, a sua célula vai crescer, os seus negócios vão avançar, o seu emprego vai dar certo. Ah, mas eu fui mandado embora. Deus está preparando algo melhor, a sua fome vai aumentar, a sua oração vai crescer, você vai multiplicar em todas as direções, porque Deus é um Deus que não mente, Deus só fala a verdade, e se Deus falou que faz, Ele faz, se Deus falou que cura, Ele cura. Eu queria que você ficasse de pé agora, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. E talvez você entrou aqui nessa noite sem muita perspectiva do céu. Talvez você chegou aqui um pouco preocupado, tenso, com um diagnóstico médico, com a resposta que você teve durante a semana, não sei. Ou talvez você entrou aqui já desmotivado na caminhada de fé, mas Deus está dizendo, eu, Senhor, estou te chamando, eu, Senhor, estou dizendo, volte para casa, volte para mim. Deus tem algo sobre você, Deus tem um sonho lindo para você. Então eu quero te convidar, se você tem se sentido um tanto desanimado, talvez desacreditado, talvez você não acredita mais em nada, você perdeu a perspectiva do céu. Deixa eu te dizer alguma coisa, existe um Deus, e Ele é o maior interessado na sua vida emocional, Ele é o maior interessado na sua caminhada de fé. Então eu quero te convidar, você sair do seu lugar, você vir aqui, se você está com algum diagnóstico médico, se você está sentindo alguma coisa, enquanto os irmãos estão orando de olhos fechados, eu quero te convidar, se você entrou aqui, você está sentindo alguma coisa, você entrou com muita dor, você precisa de um milagre, de uma intervenção, eu quero te pedir para você levantar a sua mão, sinalizar aí para nós. Se você está sentindo alguma coisa, dor na perna, dor na lombar, se você tem algum diagnóstico médico contrário, difícil, desafiador, se você de repente está com dor no ouvido, dor na lombar, de repente você está com algum problema nos olhos, na vista, e você precisa de uma intervenção de Deus, eu quero te pedir, levanta suas mãos. Ou se de repente você acostumou com a sua dor, você se acostumou com algo, levanta sua mão, sinaliza para nós. Nós vamos orar e Deus, Ele responde as nossas orações. Deus é o Deus que faz. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor está fazendo aqui nesse lugar. Obrigado pelos teus milagres, obrigado pela tua cura, obrigado pela tua provisão, nós te agradecemos. Oh, Jesus, eu sinto que tem alguém com problema de surdez, dificuldade de ouvir no ouvido direito, já se acostumou a ouvir 40%, mas Deus não é um Deus de mais ou menos, Deus é um Deus de cura completa. Se você está aqui entre nós, ou você está em casa, e você tem dificuldade de ouvir no ouvido direito, você ouve cerca de 40%, sinaliza para a gente, em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Senhor, por essa noite.
Obrigado porque o Senhor já está fazendo. Obrigado porque existe uma unção de cura sobre esse lugar. Nós testemunhamos acerca do que o Senhor tem feito, tantos milagres, tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito entre nós, que nós nos alegramos. Certa vez estávamos na aula, não era nem aula de cura, e uma das pessoas falou: eu tenho problema já há muito tempo de coluna, dor no pescoço, eu tomo remédio diariamente para essa dor. E eu falei: hoje você vai sair daqui. Então nós oramos, pedi uma das meninas para orarem, ela impôs as mãos, oramos sobre ela, e essa pessoa é da igreja, ela foi totalmente curada, não toma mais remédio, as dores do ombro, as dores do pescoço, da cervical, não existem mais, ela foi totalmente regenerada, porque Deus, Ele continua fazendo milagres. Então se você está aqui com dores profundas na coluna, diagnóstico de escoliose, artrose e todos esses oses aí que muitas das vezes a gente recebe diagnóstico, eu quero te pedir, levanta a sua mão, em nome de Jesus. Artrose, dor no joelho, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos aqui, Senhor, nós te louvamos aqui, Senhor, e nós declaramos sobre a igreja agora, em nome de Jesus, que toda dor agora, em nome de Jesus, cai agora, em nome de Jesus, diminua agora. Senhor, obrigado pelo que o Senhor está fazendo. Tem pessoas aqui que entraram com dores, mas por vergonha não sinalizaram. Essa pessoa que tem um problema na audição do ouvido direito, se estiver em casa, que você comece a ouvir agora perfeitamente, que seus tímpanos sejam abertos, que você ouça perfeitamente, que os seus ouvidos possam ser reconfigurados como no original, em nome de Jesus. Que a sua coluna agora entre em alinhamento, que as dores do seu corpo agora, em nome de Jesus, eu declaro cura sobre o seu corpo, dores nos ossos, dores no joelho, na coluna agora, em nome de Jesus, seja totalmente curado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela tua bondade e amor, nós te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Alguém estava sentindo alguma dor e não está sentindo mais? Faz assim. Quem estava sentindo alguma dor e não está mais? Alguém? Amém? Amém?